Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. Diga: 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Tito 2:11. Deus tem nos levado a falar muito sobre aquela palavrinha ali, graça, e vamos falar mais um pouco, porque a graça de Deus se manifestou. Diga comigo: graça. Diga comigo: favor imerecido. Graça, favor imerecido. Graça que gera poder. Não é que merecíamos. Para entender um pouco mais dessa mensagem, na verdade é uma sequência dos últimos 2 domingos. Deus se manifestou, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a, diga comigo, renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, para que não muda não. A graça nos ensina, não só nos ensina, como nos capacita para renunciar à impiedade, pecado, às paixões mundanas e a viver de maneira, diga comigo, sensata. Muitos são aqueles que têm vivido de maneira insensata. Insensata. E para quem conhece a palavra, sabe que o insensato, ele constrói a sua casa na areia. O insensato não tem alicerce na construção da sua vida. O insensato, mais dia, menos dia, a casa cai. Não importa quanto ele acredite que ele está seguro. O insensato, a casa cai, mais dia, menos dia. É justa e piedosa nesta era presente, agora. A graça, não existe no nosso meio a palavra eu não consigo. A graça nos possibilita. Eu não consigo fazer isso. Não é verdade, porque se envolver realmente com Deus, se envolver com o Espírito Santo de Deus, se realmente nós somos de Cristo, a graça, o favor imerecido e que gera poder, nos possibilita, nos capacita para fazer tudo o que Deus aprova. Somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Cometemos erros, mas mais acertos do que erros. Fazemos o que Deus aprova. Então, aquela palavra, eu não dou conta, eu não consigo, para Deus, não cabe. Porque se temos a graça do Senhor, se temos o favor do Senhor, graça essa que gera poder para fazer, então como não conseguimos? Depende do que estamos mais envolvidos. Depende com o que estamos mais envolvidos. Se estamos envolvidos, eu falei na oração, quanto mais a nossa cabeça está no céu, mais necessários somos na terra.
porque somos nós que nos fazemos necessários ou desnecessários. Então, quanto mais a nossa cabeça está nas coisas do alto, mais produtivos nos tornamos na terra. E alguns têm uma visão errada, distorcida acerca disso. Então, tem gente que pensa que quanto mais a cabeça estiver nas coisas do céu, mais alienado ele é na terra. Pelo contrário. Pelo contrário. Mais necessários e mais produtivos nos tornamos na terra. E daqui a pouco nós vamos falar mais profundamente, abrindo os olhos, acerca do que Deus tem falado conosco através dos acontecimentos, de tantos acontecimentos que nós estamos vendo. Vamos lá. Diga comigo, enquanto aguardamos a bendita esperança. Que bendita esperança. O que nós estamos aguardando? A volta de Cristo. Que para muitos parece uma loucura, mas daqui a pouco nós vamos ver se é loucura ou não. A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si, diga comigo, e purificar para si, um povo seu, especial, diga comigo, zeloso de boas obras. Então vamos lá. Nós falávamos há 2 domingos atrás, quem não entende, não tem muito esclarecimento acerca do sacrifício de Jesus, por favor, volto a pedir isso, pegue os 2 últimos domingos, pare, assim como você para assistir um filme, e a gente fala, não tem tempo para ouvir, tem sim, tem gente que senta na frente da televisão e passa o dia inteiro assistindo, entra numa série da Netflix e sai de uma e vai para outra, sai de uma e vai para outra, sai de uma e vai para outra, como é que não tem tempo? É a gente que faz. Pega para você entender melhor, porque é impossível, realmente, se estiver no Espírito, é impossível não haver uma mudança interna nas pessoas que realmente meditam em tudo que foi falado nas duas últimas reuniões de domingo. É muito especial, é muito profundo, nos faz entender muita coisa acerca do sacrifício de Jesus, inclusive o porquê o sacrifício de Jesus e como era o perdão do pecado no passado, e a partir do sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, nós fomos remidos de toda a iniquidade, e tem um propósito, para purificar para si, repita essas palavras comigo, um povo especial, aliás, para si, um povo seu, diga comigo, especial, zeloso e de boas obras. Grave a palavra zeloso e grave a palavra de boas obras. Grave a palavra zeloso, a pessoa tem um zelo com a sua vida espiritual, a pessoa ela tem um zelo para com as suas obras, porque, desculpe falar isso, e não falo com receio algum, muitos sabem que a única coisa que mudou em suas vidas é que hoje frequentam uma igreja evangélica, mas muitos ainda não têm se tornado um povo zeloso e realmente de boas obras. Zeloso e de boas obras. E quando eu falo, eu gosto de tirar essa visão, porque todo mundo, quando a gente fala de salvação, todo mundo só leva aquela coisa assim, não, isso é uma coisa muito, muito distante, muito longa. Não, tudo que você ouve aqui é para a tua vida atual agora, é para o bom funcionamento de tudo agora, porque tudo na vida de muitos tem caminhado muito mal, é porque tem desprezado, realmente não espera, os olhos não estão nas coisas de cima, os olhos só estão nas coisas terrenas, e automaticamente as coisas terrenas não funcionam bem. Por quê?
Porque primeiro nós recebemos de Deus as bênçãos espirituais. Depois se materializam as bênçãos terrenas. Essa é uma regra. Se Deus não pode nos dar as espirituais, por que Ele nos daria as terrenas? Olha o que nós vamos ler. 1 João 3,13. Todo aquele que nele tem esta esperança, diga comigo, purifica-se a si mesmo. Diga comigo, assim como ele, o quê? Eu tenho falado sobre isso no decorrer dessa semana. Grave a palavra purifica-se. Purifica-se. E por que Deus não faz isso? Purifica-se. Porque eu tenho falado o seguinte, a fé, pega aqui, pastor Rodrigo. A fé é como um pequeno grão de mostarda. Você não vai ver nenhum nem outro nas minhas mãos. Mas eu entreguei para todo mundo hoje. Eu entreguei para todo mundo no decorrer dessa semana, desde segunda-feira. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, está aqui na minha mão e você não vai ver. A Bíblia diz o seguinte: nada lhe será impossível. Vou até pular o se disser a este monte. Vou deixar nada. Sabe o que é nada? Nada lhe será impossível. O grão de mostarda é a menor das sementes. É a menor. A menor das sementes. Quando plantada, ela se torna a maior das hortaliças e ela se transforma numa grande árvore. Diga comigo, a menor se torna a maior. Olha que coisa linda. A menor se torna a maior. Só que a mesma fé que tão pequena, ela faz com que nada se torne impossível na sua vida. Ela é tão pequena, se não guardada, se não segurada com muita força, com muita intensidade, se não plantada, acontece o que tem acontecido desde o dia que eu entreguei. Eu entreguei no altar, eu entreguei no lugar, teve gente que no próprio lugar já perdeu. Sentado na cadeira da igreja já perdeu. Teve gente que passou no altar, desceu do altar, perdeu. Teve gente que perdeu no estacionamento, teve gente que perdeu em casa, teve gente que perdeu lá na porta. Porque a mesma fé, que tão pequena, se plantada, se guardada, se protegida, se cultivada, ela transforma o menor no maior, e nada lhe será impossível. É a mesma fé que a pessoa perde e nem sabe aonde perdeu. Por quê? Porque a fé, ela deve ser guardada. Algo que é plantado deve ser regado, deve ser adubado. Algo que é plantado deve ser cuidado para que o menor se torne maior. E eu disse uma coisa, eu fiz algo essa semana e eu vou, para quem não pegou ainda, eu entreguei, eu disse, eu quero ver se você é capaz de caminhar com esse grão de mostarda. Não é chegar em casa e guardar, porque a fé você não deixa em casa. É verdade ou não é? A fé você caminha, o meu justo viverá pela fé. A fé você vive e você depende dela. A fé está presente a todo momento. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, que atitude eu devo tomar, que atitude eu não devo tomar, faço, não faço, eu purifico a mim mesmo. E eu disse, a fé é protegida. A gente protege a nossa fé sendo seletivo naquilo que olhamos, sendo seletivo naquilo que ouvimos, sendo seletivo naquilo que falamos, porque ela é pequena. E facilmente ela pode ser contaminada.
Quem não protege a sua fé, perde facilmente. Pode perder no banco da igreja, pode perder no banco do carro, pode perder na saída, pode perder saindo pelo altar, passando pelo altar, perde na sua casa, perde e nem sabe aonde perdeu. E perde. Porque tem gente que está sentado no banco da igreja e nem sabe mais por que está no banco da igreja. Estou certo ou errado? Tudo vai perdendo o propósito. E esse é um problema. Porque a fé tem que ser cuidada. A fé tem que ser protegida. E se você quer resultado, você tem que plantar. Se você quer resultado, você quer que essa fé, ainda que pequena, produza algo grande, você tem que plantar. E se não plantar, não cresce. Estou acrescentando. E vou dar o grão de mostarda. Se você for capaz de caminhar com esse grão de mostarda, caminhar, aonde você for, guardá-lo e caminhar com você. Lembrar, porque esse momento que você está aqui, opa, cadê meu... Onde eu pus? Ou, está seguro? Porque a fé é assim. A fé é assim. Você pode não vigiar e ouvir algo que matou tua fé. Não vigiar e colocar os olhos em algo que matou tua fé. Não vigiar e deixar que um pensamento desça para o coração que matou tua fé. Matou. E aí? O que será de você sem ela? Um alvo fácil. Um alvo totalmente fácil. E a fé, ela, todo aquele que nele tem esta esperança, primeiro nós temos esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Então vamos lá. Quanto dia, Mateus 24, 36. Um dos maiores, eu vou ler pouco, mas é um dos maiores sermões do Senhor. Um dos sermões mais longos de Jesus. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, quais os sinais que marcariam a sua vinda, que o Senhor está próximo? Tem muita coisa em Mateus 24 que ele fala, mas vou resumir dizendo, quanto o dia e hora, ninguém sabe. Diga comigo, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Sabe o que o Pai vai dizer? Nem Jesus sabe. Vai buscar a minha igreja. Tira a minha igreja. Nem Jesus sabe. Vai resgatar a minha igreja, tira a minha igreja da terra. Mas, vamos lá. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia, quer dizer, vida normal, só envolvido com as coisas, né, da terra, só envolvido com as coisas terrenas. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Diga comigo, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Se você ler o capítulo inteiro, e você olhar para o que está acontecendo no mundo agora, nitidamente, claramente, só não vai entender quem realmente não quiser. Para pensar. Pestes, pragas, fome, furacão, mas não de uma forma natural.
Onde já se viu um furacão ter de 600 a 1.000 quilômetros, devastar um estado inteiro, devastar um país, como nós vimos agora? Está aí, clara e nitidamente. Fogo matando, o calor provocando incêndio, o calor provocando mortes, uns morrendo pelo calor, outros morrendo pelos furacões, pelas inundações, pelas mais diversas formas de destruição. Olha o mundo. País de primeiro mundo sendo destruído por furacões. Coreia fazendo teste de bomba nuclear. Alarme no Japão, bomba, os testes, as bombas passando, tem todo um rumores de guerra. O senhor não falou de guerra, o senhor falou rumores. Rumores, quando vocês ouvirem, pode ler ali, quando vocês ouvirem de rumores de guerra, esteja atento. Esteja atento. Os Estados Unidos prometendo retalhar. A Coreia prometendo atacar. O Brasil, que parecia, que essa é a parte que eu mais gosto, né? Porque as pessoas tendem a olhar para a vida do ímpio e dizer, mas como pode? Né? Olha lá, tanta coisa errada, olha lá, quanta coisa, olha construir um império. Só não está vendo quem realmente não quer ver. Só não está vendo o recado que o nosso Deus está dando. Parece que vai passar na impunidade. Outro dia nós vimos aí empresários como o Eike e como tantos outros, né? A fama mundial correndo, sétimo mais rico do mundo. Agora ninguém segura mais com o patrimônio que construiu. Ninguém segura mais. Virou farelo, virou pó, motivo de chacota, de vergonha. Um político atrás do outro caindo. Todos se fazendo tolos, como a Bíblia diz em Jeremias, todos chocando o ovo que não botou, e se fazendo insensato, que a Bíblia diz, né? Que o homem que ajunta riquezas que não são suas, não corretamente, ele é como a perdiz que choca ovos que não são seus. E ela vai deixá-lo, e ele vai se fazer um tolo, no final vai se fazer um insensato. Está aí, nós estamos vendo um tolo atrás do outro. Um tolo atrás do outro. Vem agora, parecendo que os donos da JBS fez a tacada de mestre, chegou, denunciou, fez o plano de delação, arrebentou com todo mundo e saiu por cima. E o máximo que não vai fazer nem cócega no bolso, vai pagar, vai ter que ressarcir algumas coisas, pagar mais umas multas, e tudo tranquilo. A Bíblia diz que o que usa de engano não permanece, não vai permanecer. Os caras fazem uma confusão danada, se perdem nas próprias mentiras, no engano, vai tentar prejudicar mais alguns para sair por cima, melhor ainda. Há uma confusão e se entregam. Eles mesmos se entregam. Palavra se cumprindo. Palavra se cumprindo. E agora passa por esse vexame. Eu disse, né? Eu falava sobre isso essa semana. Esse é o mal de muitas pessoas, né? Diga comigo, meu justo viverá pela fé.
O justo vive pela fé, o justo vive através da fé, o justo, ele pratica a fé no seu dia a dia, ele vive pela fé, ele está todo o tempo atento à voz de Deus, todo o tempo atento ao que Deus está falando com ele, a todo o tempo atento o que Deus aprova, o que Deus reprova. Para fazer toda a palhaçada, não quis nem saber o que Deus pensava, mas para aparecer na Polícia Federal tem que ir com o tercinho na mão. Não é verdade? Aí vai lembrar de Deus. Aí para ir lá se apresentar na Polícia Federal tem que botar o tercinho na mão. Ô Senhor, me guarda, meu Deus, me guarda que não dê nada. Mas peraí, você quer agora viver pela... a fé é só para esse momento? Só por um momento de aflição, quando a casa cai? Esse é o erro de muita gente. E no seu dia a dia, porque o meu justo viverá pela fé. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, de ouvir a palavra do Senhor, Deus não vai te obrigar a ouvir a palavra dele. Você vai ouvir se você tiver interesse, se você quiser. Deus não vai te obrigar. O que vai aproximá-lo é a sede e a fome que você tem de Deus, é o que aproxima Deus de você. Se você não tem sede, se você não tem fome, como é que Deus vai estar próximo? É a sede. Deus é atraído pela fome, pela sede. Nós temos sede dele, nós temos fome, nós queremos buscá-lo, nós queremos ouvi-lo, nós queremos aprender mais. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Essa é a razão do sofrimento de muita gente e que ainda vai piorar. Aí nós estamos vendo o mundo em alerta. Mais um atentado em Londres, né? Onde parece que são países seguros, países de primeiro mundo, o caos está imperando também. Então, e aí pega Mateus depois na sua casa, porque eu não tenho tempo para ler, pega Mateus na sua casa e detalha ele. Aí de ponta a ponta. Fomes, pestes, rumores de guerra, o amor do ser humano tem se esfriado, a maldade do ser humano. Não sei se vocês viram agora, esse eu não acompanhei muito de perto, mas ouvi falar. Não sei se vocês viram agora a grande revolta da população acerca do apoio e da... Como é que chama, gente? A exposição que o Santander estava apoiando lá no... Acho que no sul, não sei. Chegou a ver ou não? Chegou a ver aquilo ou não? Que coisa absurda, né? Coisa absurda. Desde quando pornografia, pedofilia e zoofilia é arte? Desde quando? Apoiando e investindo numa porcaria, de uma sujeira, num atentado, num desrespeito a pessoas como nós, a desenhos, arte de homens tendo relação com crianças, de negros e brancos mantendo relação a três. Por quê? A diversidade, né? A diversidade. Vou postar algo hoje de uma médica falando sobre isso, de um conjunto de médicos, uma equipe médica falando sobre essa porcaria de diversidade que não existe. Médicos se manifestando e dizendo que não existe. E homens tendo relações com animais. Com animais. Isso é arte, gente? Isso é arte? Isso seria arte? E está lá, Romanos 1, viu? Romanos 1. E aí eu fico pensando, né? A cabeça de quem está por trás disso? A cabeça de quem? Onde vivem essas cabeças? Para tamanha criatividade, né? Para tamanha criatividade. Onde vivem essas cabeças? Inclusive há um boicote nesse momento em relação ao Santander. Muita gente fazendo convocação para tirar a sua conta do Santander por causa dessa palhaçada, dessa imundície. Você vê a cabeça das pessoas. Então, olha lá, é mulher com mulher, um negro com
2 brancos, adultos com criança e gente, ser humano com cabra, com animal. Onde tem arte nisso? Mas nós estamos chegando naquela época que o errado, como está lá em Isaías, o errado tem se tornado certo e o certo tem se tornado errado. Há uma mudança. Há uma mudança. E a Bíblia fala sobre isso. Então, se nós não guardarmos a nossa fé, você vê que vai entrando devagarzinho, vai ficando tudo normal. Tudo normal. Pode prestar atenção, você que tem filho adolescente, cuidado com a fase de faculdade dele, viu? Porque a escola está uma vergonha, a educação está uma vergonha. Você que tem filho adolescente, começa com a palhaçada, que se chama matar a fé do jovem. Se não tiver uma formação realmente, e começa em casa, porque não é simplesmente a igreja, os primeiros educadores são os pais. Se os pais não sabem nada, vai ensinar o quê? Começa por aí. Os primeiros, quando entra na fase de faculdade, quando começa a estudar filosofia, como nem precisa ser na fase da faculdade mais, né? Começa a estudar, vai virando uma confusão na cabeça do jovem. Eu sei, porque eu tenho atendido continuamente, e eu mato em cima, eu digo, pode ir atrás, porque ele aprendeu na escola, com professores que não sabem absolutamente nada também, são tudo papagaio, só vai passando, infelizmente vai reproduzindo, e fé é uma coisa, a fé e a comunhão com Deus, isso não se discute nunca, né? Não é verdade? Sim ou não? A fé, a comunhão com Deus, porque é o que eu disse outro dia, de alguém que quis me afrontar, querendo discutir história comigo. Eu falei, você não vai conseguir discutir nunca comigo, porque sabe por quê? Você conhece história, você não tem um relacionamento com Deus. Então quem não tem um relacionamento nunca vai entender, porque a sua fé é com base em história, a minha fé é com base num relacionamento diário com Deus. Eu falo com Ele todos os dias e Ele fala comigo diariamente. Nós temos um relacionamento. Isso você não vai entender nunca, porque você conhece só história. Deus não é um Deus morto, Deus não é história, Deus é um Deus vivo, é um Deus real, é um Deus de agora, é um Deus que nós falamos, que nos ouve agora, que se manifesta em nossas vidas agora. Amém? A nossa cidadania, porém, diga comigo, está nos céus. Olha, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Vou repetir, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu poder. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, que é outra coisa, né? Que nem esse corpo aqui, nem esse corpo, ele tem que ser transformado para poder entrar. E ele começa nesse processo de santificação. Aqui agora, nós começamos no processo de purificação, mas o nosso corpo será transformado, porque esse corpo não suporta a glória de Deus, esse corpo não suporta o reino dos céus. Então, o nosso corpo vai se tornar semelhante ao corpo do nosso Senhor, corpo glorificado, corpo que não se deteriora, corpo que não envelhece, não tem enfermidades, né? O corpo que não morre. O nosso corpo se tornará um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Amém, pessoal? E quando nós falamos, vou dar uma pausinha aqui e voltar. Quando nós falamos, quando o ser humano não se importa, com os pensamentos de Deus, com o que Deus tem falado, no livro de Romanos diz que o Senhor os entregará aos seus sentimentos, e eles vão começar a fazer coisas que não convêm.
porque eles não querem saber o que Deus pensa, o que Deus fala, eles não querem. Então, ele será entregue ao seu próprio sentimento, e eles vão começar a fazer coisas que não convêm, e dentre essas coisas, está lá uma série de coisas que nós vemos claramente, nitidamente acontecendo hoje. E aí diz assim: os que praticam, não só os que praticam, mas os que consentem, são dignos de morte. Não é só quem faz, não, quem também consente. São dignos de morte o que tais coisas praticam. E presta atenção que hoje, se você não for uma pessoa de fé de verdade, você não consegue entrar nas redes sociais sem se contaminar. Estou certo ou errado? Sim ou não? Você não consegue, porque as redes sociais têm muita coisa interessante, mas é uma janela aberta. É uma janela completamente aberta. E você sabe que o pecado, ele atrai. E quando você é atraído para ele, você é dominado. Tem gente que diz assim, isso é igual o vício de bebida, de cigarro, de droga. A pessoa diz assim, não, eu consigo. Consegue nada. Não consegue. A pessoa é dominada e ele não consegue mais ficar sem. Ele não consegue. Se ele cede ao pecado, o pecado domina. A mente dele é voltada para aquilo. Então, eu estou falando sobre isso porque quando eu digo de proteger a fé, se você não consegue proteger a sua fé, trabalhando, vigiando, espera aí, eu não vou contaminar a minha fé, colocando os meus olhos aonde eu não devo. Você tem aí, hoje você entra você assina uma Sky, você assina uma Sky, uma NET e etc. Se você não vigiar e não estiver atento, lá no pacote, está lá a pornografia aberta dentro da sua casa, para você, como uma isca, né? Como uma isca, para te fisgar, e das maiores aberrações. Das maiores aberrações. Porque o ser humano, ele está pior do que animal hoje. É verdade ou não é? Ele está pior do que animal. As maiores aberrações, coisas que você diria assim, não é possível uma coisa como essa. Não é possível o ser humano chegar a essa degradação. E aí, o que acontece? Se você não protege a sua fé vai ser contaminada. E você precisa da sua fé. Você precisa da bênção do Senhor sobre a tua vida. Você precisa da tua fé para fazer o que Deus aprova. Você precisa de uma fé limpa, de uma fé pura. Você precisa não só para a tua proteção, mas para a proteção dos que estão ao teu redor, para a proteção da tua família. Porque se isso está aberto, às vezes tem aquela pessoa que diz assim, não, eu tenho estrutura. Será que a mulher tem? Não, eu tenho estrutura. Será que o marido tem? Não, eu tenho estrutura. E os filhos, será que tem? E daqui a pouco está todo mundo desesperado porque a casa está caindo. E aí eu faço aquela colocação, a casa está caindo, será que não vai ter uma coluna nessa casa? Será que não vai ter alguém que diga, não, nesta casa, ou nós vamos realmente viver uma fé e servir a Deus, porque se cair, cai todo mundo, se afundar, afunda com todo mundo. Geme todo mundo, padece todo mundo. Será que não tem um ponto de luz? Será que não vai ter uma coluna? Será que não vai ter um atalaia? Será que não vai ter um vigiando? Porque é o que eu sempre digo, se você compactua com coisas, você está no mesmo barco, você está na mesma, se você consente com coisas, você sofre junto. Deve ter sempre o ponto de equilíbrio. Eu quero uma vida abençoada. Eu quero uma vida abençoada e eu não vou compactuar com aquilo que não vai trazer bênção. Eu quero a minha salvação e eu não vou compactuar com aquilo que vai roubar a minha salvação. Eu quero paz e eu não vou compactuar com aquilo que vai roubar a minha paz. Porque muitas vezes é fácil a gente dizer assim, não, mas eu não compactuo, mas também não faz nada. É como eu disse da fé, né?
Para pensar, nós falamos sobre duas palavras essa semana importantíssimas. Primeiro que Gideão, no tempo de Gideão, Juízes 6, e no tempo de Débora, Juízes 4. Juízes 6, Juízes 4, Juízes 6, Juízes 4, Juízes 6, Juízes 4. Grava essas duas versículos e leia só o primeiro. Só o primeiro de cada um deles, você vai escutar, está escrito assim: de novo, Israel fez o que Deus reprova, por isso Deus os entregou nas mãos. No tempo de Débora foi 20 anos. 20 anos. No tempo de Gideão, 7 anos nas mãos dos midianitas, sendo roubados, saqueados, humilhados e perdendo. 7 anos. Passou o primeiro ano, certo? Não, mas é natural, nós estamos numa guerra. Segundo ano, não. Terceiro ano, nada, não fizeram nada. Quarto ano, não fizeram nada. Quando empobreceram de verdade, após passar 7 anos, que não tinha mais para onde correr, aí é que resolveram clamar ao Senhor. Aí Deus vem e fala com Gideão. O anjo do Senhor vem e fala com Gideão. E o Senhor diz a Gideão: vá libertar Israel. Mas Senhor, como é que eu posso fazer isso? A minha família é a mais pobre, eu sou menor na casa do meu pai. Eu vou contigo, eu sou contigo, vá libertar Israel. Eu ainda dizia, sempre a obra começa por um, né? Você vê que mesmo ele não tendo e achando que não tem peso, que não tinha influência, o Senhor disse: vá, se posicione e eu serei com você. Então a mudança começou por um. A libertação da nação começou por um. Quando Deus, no tempo de Débora, quando Deus mandou que Débora falasse para Baraque, um capitão, um comandante, disse: vá, porque você vai libertar, Deus vai fazer com que os inimigos o ataquem, e Deus vai dar vitória. Ele disse assim: não, se você for comigo, eu não vou. Se você não for comigo, eu não vou. Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Aí, Débora disse assim: por causa da tua atitude, Deus vai dar vitória a Israel, mas a glória será de uma mulher e não será tua. Deus queria honrá-lo, Deus queria promovê-lo, mas ele foi covarde, não se posicionou. E por não se posicionar, a glória de uma mudança tão grande, a glória de uma libertação tão grande, a glória de uma vitória tão grande não foi dele, foi de uma mulher, alguém muito inferior a ele. Então não tem homem, não tem mulher, Deus opera por quem se coloca como disponível. Deus opera por intermédio pelos disponíveis, aquele que se coloca à disposição para que Deus possa operar. Então, o que acontece? Tem muita gente que fala igual, mas se meu marido não vai, para ele não vai, aí eu também não vou, a minha esposa não vai ficar essa, um não vai, o outro não vai, um não se posiciona, o outro não se posiciona. E às vezes Deus queria dar uma vitória tão grande, Deus queria promover, exaltar. Baraque perdeu a honra, perdeu a glória, perdeu uma promoção incrível, porque ele disse: se você for, eu vou, se você não for, eu não vou. Era para ser, a glória e a honra era para ser dele. Imediatamente Débora disse: tá bom, só por causa da tua atitude a glória não vai ser tua, vai ser de uma mulher, você não tem parte nisso. A honra e a glória será de uma mulher. E ele perdeu. No tempo de Gideão, a libertação da nação começou por um. Diga comigo, começou por um. Seja você o Gideão da sua casa. Seja você o Gideão da sua família. Seja você o Gideão do meio que você está. Aquele que mesmo não se sentindo capaz, porque ele não se sentia. Ele temeu. Como eu posso fazer isso, meu Deus? A minha família é pobre, eu sou menor, não tenho nem influência, ninguém vai me ouvir. Só que quando a pessoa vai na direção de Deus, Deus derrama do Espírito, como derramou sobre Gideão. E assim como ele disse: nem a minha família me ouve, a nação inteira o ouviu. A nação inteira. Porque uma coisa é você ir sozinho na força do seu braço, outra coisa é você ir na direção de Deus, na bênção de Deus e com o Espírito de Deus. Amém? Passa, por favor. Eis que eu lhes digo um mistério. Diga comigo: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som
diga comigo, da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Duas coisas, nem todos dormiremos, né? A primeira coisa que é importante saber, que aquele que está em Cristo e verdadeiramente está em Cristo, não existe o termo morte para ele. Não existe o termo morte. Existe o termo dormir em Cristo. O interessante, eu fiz 7 de setembro agora, eu fiz um culto fúnebre maravilhoso. E digo maravilhoso, a família está aqui, a família está me ouvindo, porque a Bíblia diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança, né? Faleceu a minha obreira mais velha, a dona Araci, que estava aí há vários anos conosco. Um grande exemplo para a família, uma grande estrutura para a família. E ela foi tão usada por Deus, olha que coisa linda, ela foi tão usada por Deus em toda a sua jornada, como os filhos têm como, os netos têm como uma referência, né, a sua dedicação, a sua fidelidade. E ela, você vê que a pessoa, ela morreu aos 85 anos, saudável, extremamente lúcida, tomou a sua última santa ceia, no domingo, na quinta-feira, Deus recolheu o seu espírito. Ela foi usada nos últimos dias como um grande instrumento de Deus. Ela deixou tudo certo, tudo preparado. A morte dela foi sem dor. A família está aqui. Ela não se sentiu muito bem, levaram para o hospital. Você vê que tudo é tudo tão bem preparado. Levaram ela para o hospital. Diz que colocou ela sentada para ser atendida. Ela sentou. A neta está aqui ou não? Está aqui hoje? Está lá no fundo, ó. Diz que virou para falar com a atendente. Ela sentada, ela fez assim. No hospital, dali só para preparar o seu corpo, sem dor, sem sofrimento. Ela deixou tudo organizado. Ela disse: quero ser enterrada com o meu uniforme de obreira, como uma serva do Senhor, um soldado de Cristo. Quero que, no meu culto fúnebre, que seja cantado alvo mais que a neve, nós cantamos porque Ele vive, e cidade de Deus. Sabe qual é a cidade de Deus? Aquela música que fala, como é que é lá? Tem alguém aí? Lembra dessa canção ou não? Olha lá. Muito além do infinito, bem acima do sol e das estrelas, existe um lugar muito, muito mais que bonito, onde aqueles que vencem as lutas irão descansar. Lá existe uma cidade santa, de ruas de ouro, de muros de jaspe, um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristal reluzente, a cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero entrar lá, eu quero lá morar. Pelas ruas eu passearei, num coral de anjos estarei a cantar, e quando lá chegar, eu quero abraçar com você que está lutando aqui, se preparando para também subir para este lindo lugar. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar, junto ao trono de Deus eu vou ficar, viver para sempre, sempre ali.
Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar com os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz na cidade de Deus. Nós cantamos, essa foi a última canção, ela foi um grande instrumento para evangelizar todo mundo que estava ali na sua morte. Ela estava sendo um instrumento, um instrumento, uma evangelista na sua morte. Porque eu ainda dizia à família, e falei nesse culto, nunca foi tão fácil fazer um culto fúnebre. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil realizar um culto fúnebre. Você saber de uma pessoa que você está vendo aí, 85 anos, não deixou a carne vencer, não deixou o cansaço, a velhice, guardou a fé até os seus 85 anos. Dona Araci, senta, assiste o culto, senta, não, eu quero continuar atuando. Dona Araci, não precisa passar no altar desse, não, eu quero passar no altar e fazendo a obra do Senhor até na última hora. Como uma pessoa dessa não foi salva? Como? Um instrumento do Senhor. Você vê que ela quis, o Espírito Santo usou ela na sua morte. O Espírito Santo usou até na sua morte. Porque ali nós não estávamos, e a família sabe disso, que nós não estávamos ali em nenhum momento falando acerca da Dona Araci ou chorando por causa da Dona Araci. Nós estávamos ali trazendo uma mensagem para os que ficaram. Porque a Dona Araci já venceu. A Dona Araci já está com Cristo. E nós, exatamente como a canção aqui, e nós que estamos aqui, se não vigiarmos, se não guardarmos a nossa fé todos os dias. Mas foi talvez o culto fúnebre mais fácil que eu já realizei. E também um dos mais bonitos. Também um dos mais bonitos, porque você vê que, quando disseram para mim, ela pediu, ela já deixou essa determinação, que ela quer ser velada com o seu uniforme de obreira, seu uniforme de diaconisa, e ela faz questão que seja cantado, que seja louvado ao Senhor com estas canções, e foi algo extraordinário, sensacional. Amém? Você vê que até na última hora, quem realmente tem vivido, você vê que ela é a pessoa que realmente a cabeça está nos céus, né? A cabeça está nos céus, se preocupa com tudo nos mínimos. Queria ser um testemunho, uma testemunha viva, que não é morta não, até o seu corpo ali estava falando e testemunhando, e certamente já recebeu esse corpo incorruptível. Vamos lá, estou terminando. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, diga comigo, se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Você vê que a morte não tem. Onde está a morte? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte, diga comigo, é o pecado. É o que mata. É o que mata. O aguilhão da morte é o pecado. É o que mata. E a força do pecado é a lei. Por isso estamos na graça. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a vitória sobre a morte por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, diga comigo, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho
de vocês não será inútil. Muda essa tradução, por favor. Muda essa tradução. Portanto, meus amados irmãos, diga comigo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes, constantes, sempre abundantes. No quê? É o que não é em vão. Tudo que você fizer pode ser em vão, mas o que nós fazemos na obra do Senhor não é em vão. Existe toda uma recompensa, todo um galardão preparado, reservado para nós. Fique em pé, por favor. Quero fazer mais algumas leituras rapidinho. Irmãos, não queremos que sejam, diga comigo, ignorantes quanto aos que. Tanto é que nesse culto fúnebre, claro, não vamos de maneira alguma dizer que é como a própria família disse, né? Há uma mescla de sentimentos. Há uma mescla. A saudade, que sabe a falta que a pessoa vai fazer, faz muita falta, a gente gostaria que estivesse sempre conosco, mas por outro lado, uma alegria muito grande da família, principalmente pela certeza, a certeza da vitória, a certeza da salvação, a certeza que é isso aqui, ó. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo, Tessalonicenses 4,16, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, diga comigo, seremos arrebatados, e nós esperamos isso, viu? Nós esperamos isso. Tem um versículo aqui que eu vou, daqui a pouco, eu vou tentar ler. Tem gente que, inclusive agora, né? Talvez muitos passam pela mente assim, diz assim: ixi, mas quanto tempo faz que a gente ouve da volta de Jesus? Quanto tempo faz e tanta gente creu? Fizeram esse questionamento. Passa aí, por favor, para 2 Pedro 3,4. E dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo a palavra de Deus existe em céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. É importante, não se esqueçam disso, amados. Diga comigo, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como... Não se esqueça que o tempo de Deus é diferente do nosso, tá? Para ele faz 2 dias que ele morreu. O que é tão longo para muitos, pouco mais de 2 dias que ele morreu.
Está entendendo o que eu quero dizer? E assim como nós lemos aqui, pela palavra os céus e a terra foram criados. Pela palavra, tantas coisas foram formadas, criadas. E pela mesma palavra, isso aqui vai se cumprir. Pela mesma palavra. E não se esqueça que, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Está entendendo ou não? O que você acha que faz muito tempo, para Ele, tem pouco mais de 2 dias. O nosso tempo não é o de Deus. O que muitos acham que tem, quanto tempo? Não. A qualquer hora, a qualquer momento. E o interessante é que você vê que o tempo não bate, que nós vamos estar, quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for tirada, inicia-se o período da grande tribulação. 7 anos de sofrimento jamais visto sobre a face da terra. Só que nós vamos estar em 7 dias de festas nos céus, enquanto a terra em 7 anos de grande tribulação, e nós 7 dias de festas. 7 dias de festa, e tem todo um processo a partir daí, e que nós já falamos recentemente, não há tempo para a gente comentar sobre isso nesse momento. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero que mais uma vez, às vezes a gente está com a cabeça somente nas coisas da terra, somente nas coisas terrenas, e infelizmente, quando estamos com as coisas, com a mente única, exclusivamente nas coisas terrenas, infelizmente, nós estamos fora do propósito. E aí, quanto mais estivermos com as coisas, com a mente nas coisas dos céus, mais necessários, não só necessários, mas de grande utilidade para Deus, nos tornamos na terra. É aquilo que nós sempre falamos. Deus, Ele tem um propósito na sua vida, e através da sua vida. Mas geralmente a gente para por aqui. A gente gosta de ouvir que Deus tem um propósito em nossas vidas, mas o propósito, às vezes a gente entende só como as bênçãos para que a gente possa desfrutar daquilo que queremos desfrutar aqui. E nos esquecemos que Ele tem um propósito conosco e através de nós. E se Ele não puder cumprir com esse propósito em nós e através de nós, então nós estamos nos fazendo desnecessários. Nós estamos nos fazendo. Coloca a tua cabeça. Coloca a tua cabeça. Nós estamos tendo aí uma grande lição no mundo todo. Os ricos, os milionários, os poderosos, os intocáveis, todos desmoronando. Todos. E faz tempo que a gente está passando por isso. Não é o Brasil só não. Não é só o Brasil, no mundo. No mundo nós estamos vendo. Quem não lembra do poderoso Saddam Hussein? Quem não lembra das atrocidades, dos absurdos? E Deus tem tratado com cada um. Cada um. Deus tem mostrado que não tem poderoso. Poderoso é Ele. Não tem grande. Grande é Ele. Não tem quem se mantenha através da sua força. Aliás, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é bendito. Ele será como a árvore plantada junto às águas. Não receia quando vem o calor. No tempo de sequidão as folhas não caem, não murcham.
e dá fruto o ano inteiro. É isso. Existe um propósito conosco. E nós precisamos estar focados, com os nossos olhos nas coisas de cima, porque tudo que nós corremos atrás aqui é passageiro. Por isso tem que ter equilíbrio. Se você se preocupa somente com as coisas terrenas, se você se preocupa, a única coisa, não estou dizendo que você não deve se cuidar, não deve se preocupar com algumas coisas, não deve, mas se a sua única visão é as coisas dessa terra, então você vai ter uma decepção bastante grande, porque nada aqui é eterno. Pode prestar atenção. Ontem eu olhava para uma senhora, e eu olhava para aquela senhora e eu vi que ela era extremamente vaidosa. Uma médica, e uma médica da área da beleza, extremamente vaidosa, e eu olhava para ela e eu dizia, ainda olhava e dizia, contudo, você vê, né? Não tem jeito, o ser humano se deteriora, essa carne ela vai se deteriorando, a gente não consegue, por mais que você lute para manter, se o único foco é manter a beleza vai embora, não é? Sim ou não? Eu tenho uma brincadeira que eu faço, quando eu vejo porque minha mãe brincava assim, quando eu vejo uma pessoa bem velhinha, às vezes quando passava uma pessoa bem velhinha, um senhor bem velhinho, todo embodocadinho, minha mãe falava, isso já foi bonito, né? Isso já foi bonito, e é verdade, né? Certamente foi bonito, mas tudo aqui é passageiro, tudo. Nós pregamos há 2 semanas, 3 semanas atrás, falando de Salomão, que se entregou a todos os prazeres, ele não se privou de nada, e no fim estava frustrado, e dando um conselho a todos nós, né? De tudo. Vou fazer o resumo disso aqui. Tema a Deus, que esse é o essencial. Então, não é que a gente não deva se cuidar, não é que a gente não deixe, mas o problema de muitos é que os olhos estão somente nas coisas dessa terra. Esse é o grande problema. E infelizmente, muitos estão frustrados, estão se decepcionando, e vão se frustrar cada vez mais enquanto estiver nessa direção, porque os nossos olhos têm que estar nas coisas dos céus, do alto. Automaticamente nós seguimos num propósito lindo, e você vê que nem o final, como eu estou te contando agora, desse culto fundo do dia 7, nem o final é algo feio, trágico, doloroso, sofredor. É algo lindo, bonito. No domingo, quando foi quinta-feira, no domingo estava todo mundo aqui na igreja, todo mundo no culto, adorando, porque é isso mesmo, agora luta cada um, porque se a gente se nós queremos realmente encontrar com os nossos amados, e aqueles que foram salvos, né, no Senhor, dormiram no Senhor, nós temos que pagar um preço, e nós vamos nos encontrar muito em breve nós vamos, e também nesse lugar que está preparado para nós, não existe o que existe aqui, tanta dor, sofrimento, corrupção, destruição, enfermidades, angústia, tristeza, depressão, não existe nada disso, e é isso que foge o entendimento de muitos, né? Como pode? Pode, porque tudo que Deus faz é perfeito, e lembrando que aqui não está o governo do Senhor, o mundo já é do maligno. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração, que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração.